Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Bom dia, iniciamos a nossa oração nesta quarta-feira, dia 25 de novembro do ano da graça 2020. Fazemos-lo da Igreja de Nossa Senhora de Fátima, Our Lady Fatima Church, na cidade de Kingston, na província de Ontário, Canadá. Somos uma igreja criada pelo amor, pela dedicação, pelo sacrifício, pela fé e pelo testemunho dos imigrantes católicos de língua portuguesa. E assim como tantas outras igrejas que existem no Canadá, criadas pelo amor e pela dedicação dos imigrantes católicos de língua portuguesa. E apesar dos tempos não serem tempos cristãos, apesar dos tempos pôr em causa tantas coisas que Jesus nos anunciou, valores que nos são propostos para viver, hoje o mundo parece que vai num sentido contrário. E nós temos que renovar os nossos princípios, a nossa fé, a nossa dedicação à causa de Deus. Nesta manhã vamos rezar o Salmo 51. O Salmo 51 fala-nos da maldade. É um salmo em que uma vítima se coloca diante de Deus contra a maldade do caluniador, daquele que levanta calúnias. Já no Antigo Testamento, no tempo de Elias, um jovem, dois homens que queriam abusar de uma jovem, caluniaram. E Elias, quando ela estava para ser condenada, um jovem levantou-se e bastou perguntar-lhes em separado debaixo de que árvore é que eles já tinham visto. E os dois falharam, porque não tinham pensado nessa parte da calúnia. E um disse uma árvore, o outro disse outra. E, portanto, é sinal de mentira. E o Senhor está sempre ao lado dos mais fracos. Às vezes parece que o Senhor nos abandona, mas é sempre do lado dos mais fracos que está o Senhor. E hoje o Salmo 51 fala pede a Deus que a libertação contra a maldade do caluniador. E São Paulo, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 1, versículo 31, quem se glorie-se no Senhor. Portanto, se nós nos tivermos que gloriar, se nós tivermos que envaidecer, que nos envaideçamos através da nossa fidelidade aos projetos de Deus. Mas diz assim o Salmo 51: por que é que te glorias da maldade, ó injusto prepotente? Tu planejas emboscadas todo o dia, tua língua é qual navalha afiada, fabricante de mentiras. Tu amas mais o mal do que o bem, mais a mentira que a verdade. Só gostas das palavras que destroem, ó língua enganadora. Por isso Deus vai destruir-te para sempre e expulsar-te da sua tenda. Vai extirpar-te e arrancar tuas raízes da terra dos viventes. Os justos hão de vê-lo e temerão, e rindo dele vão dizer: eis o homem que não pôs no Senhor Deus seu refúgio e sua força, mas confiou na multidão das suas riquezas, subiu na vida por seus crimes. Eu, porém, como oliveira verdejante na casa do Senhor, confio na clemência do meu Deus, agora e para sempre. Louvarei a vossa graça eternamente, porque vós assim agistes, e espero em vosso nome, porque é bom perante os vossos santos. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo,
como era no princípio, agora e sempre. Amém. Eu confio na clemência do Senhor, agora e para sempre. A primeira leitura, a leitura que nos é apresentada nesta manhã, é tirada da Epístola de São Paulo aos Romanos, capítulo 8, versículo 35 a 37. E diz assim São Paulo aos Romanos: quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo, a espada. Mas em tudo isso somos mais vencedores, somos mais que vencedores, graças àquele que nos amou. Portanto, São Paulo aos Romanos pergunta: o que é que nos poderá separar do amor de Cristo? O que é que nos poderá separar de Deus? A pandemia? A riqueza? Os bens? A família? Algum membro da família que não quer que nós sejamos cristãos? O que é que nos poderá separar do amor de Cristo? Nós hoje temos um texto de São Macário. São Macário foi bispo de Jerusalém e foi bispo num tempo muito difícil. Diz a tradição que São Macário era bispo de Jerusalém no tempo em que foi descoberto o lugar do sepulcro de Cristo. E diz a tradição que quando demoliram o Capitólio, naquele lugar romano, quando a superfície original do Sol apareceu, em seguida, contra todas as expectativas, o sagrado monumento da ressurreição do Senhor Salvador foi descoberto. Exatamente sobre esse local seria erguida bem mais tarde a grandiosa Basílica do Santo Sepulcro, ou da Ressurreição. Desde então o templo permanece de pé até aos dias de hoje. Portanto, foi no tempo de São Macário que foi descoberto aquele lugar, porque o lugar do sepulcro de Cristo. Nós sabemos que no ano 60 Jerusalém foi invadida pelos muçulmanos, foi completamente destruído, o templo, tudo arrasado. Os cristãos tiveram que fugir e depois foram indo aos poucos. E perdeu-se o sentido. E é, no fundo, isso que pretendem hoje, arrasar tudo o que é cristianismo. É o mesmo que aconteceu em Jerusalém. Nós em Portugal temos o Monte São Macário, que as pessoas do norte amam muito este monte. E diz assim: no coração das mágicas montanhas, a mais de 1000 metros de altitude, ergue-se o imponente Serra de São Macário, sítio de interesse geológico que constitui um magnífico ponto de observação da morfologia e paisagem da região oriental do maciço da Grelheira. A partir dali é possível contemplar as serras de Monte Muro, Estrela, Caramulo, o Vale de Lafões. É também na Serra de São Macário que se encontra um dos mais peculiares santuários da montanha do território, constituído por duas igrejas, a de São Macário de cima e a de São Macário de baixo, erguidas em memória de um ermita que, segundo a lenda, se tornou santo e padroeiro desta serra. A primeira ermida, muito antiga, está cercada até ao nível do telhado por um alto muro que a protege de fortes ventos da montanha, e a segunda, mais pequena, encontra-se ao lado da gruta onde se escreve ter vivido o lendário ermita. No último fim de semana de julho realiza-se a grande romaria em honra de São Macário. São Macário de Jerusalém não era oriundo de Jerusalém. Nós não sabemos qual é a ligação de um e de outro, ou se é o mesmo,
o que sabemos é que mesmo em Portugal se ama muito São Macário. E São Macário, como bispo, se forem duas pessoas diferentes, escreveu um texto muito profundo e diz: ai da alma em que não habita Cristo, ai da alma onde não habita Cristo. E diz assim São Macário: Deus outrora, irritado contra os judeus, entregou Jerusalém como espetáculo aos gentios, e foram dominados por aqueles que os odiavam. Não havia mais festas nem oblações. De igual modo, irado contra a alma, por ter transgredido o mandamento, entregou aos inimigos para a reduzirem e a deformarem. São Macário parte da destruição de Jerusalém, da comparação que foi arrasada e não podendo haver mais nada dedicado ao Deus verdadeiro, para falar da nossa alma interior. Quando o inimigo entra, destrói tudo. Se uma casa não for habitada pelo dono, ficará sepultada na escuridão, desonra, desprezo, repleta de toda a espécie de imundície. Também a alma, sem a presença do seu Deus, que nela jubilava com seus anjos, cobre-se com as trevas do pecado, de sentimentos vergonhosos e de completa infâmia. Portanto, São Macário, que conhecia bem a destruição de Jerusalém, compara a destruição de Jerusalém com a alma da pessoa que perdeu a fé, que não tem fé e que deixa entrar, dominar o demónio. Ai da entrada por onde ninguém passa, nem se ouve voz de homem. Será a morada de animais. Ai da alma, se nela não passeia Deus, afugentando com a sua voz as esferas espirituais da maldade. Ai da casa não habitada por seu dono. Ai da terra sem o lavrador que a cultiva. Ai do navio, se lhe falta o piloto, sacudido pelas ondas e tempestades do mar, afundar-se-á. Ai da alma que não tiver em si o verdadeiro piloto, o Cristo, porque lançada na escuridão do mar impiedoso e sacudida por ondas das paixões, julgada pelos maus espíritos, como em tempestade de inverno, encontrará afinal a morte. Ai da alma se lhe falta Cristo, cultivando-a com diligência para que possa germinar os bons frutos do Espírito. Deserta, coberta de espinhos e abrolhos, terminará por encontrar, em vez dos frutos, a queimada. Ai da alma, se o seu Senhor, o Cristo, nela não habitar. Abandonada, encher-se-á com o mau cheiro das paixões, virará a moradia de vícios. O agricultor, indo lavrar a terra, deve pegar nos instrumentos e vestir a roupa apropriada para o trabalho. Assim também Cristo, o Rei Celeste e verdadeiro agricultor, ao vir à humanidade deserta pelo vício, assumiu um corpo e carregou como instrumento a cruz. Lavrou a alma desamparada, arrancou-lhe os espinhos e abrolhos dos maus espíritos, extirpou a cinzânia do pecado e lançou ao fogo toda a erva das suas culpas. Tendo assim lavrado com o lenho da cruz, nela plantou um maravilhoso jardim de espírito que produz toda a espécie de frutos deliciosos e agradáveis a Deus, seu Senhor. São Macário, que nós não sabemos se é o mesmo, mas poderá ser o mesmo que viveu nas montanhas de São Macário, no norte de Portugal, e o São Macário, bispo de Jerusalém, porque no tempo dos romanos havia aquele desejo de libertar Jerusalém, que depois, mais tarde, já no século X, no século XI, muitos nobres europeus estruturaram-se nas chamadas cruzadas para libertar Jerusalém, para que Jerusalém voltasse a ter o esplendor anterior e que aquela morte, aquela destruição a que foi votada terminasse. Nós sabemos
que, por exemplo, São Gonçalo de Amarante, também um ermita, viveu na zona de Amarante, esteve em Jerusalém. Portanto, neste tempo em que os romanos dominavam desde o Ocidente ao Oriente até Jerusalém, muitos ermitas peregrinavam a pé até a Jerusalém Celeste. E, portanto, São Macário, bispo de Jerusalém, fala-nos e dá-nos este escrito e compara a destruição de Jerusalém à destruição da alma do cristão quando deixa nela morar o pecado. Vamos então colocar nesta manhã as nossas preces. E coloquemos com humildade todas as nossas preces, os nossos pedidos nesta manhã e digamos: ficai conosco, Senhor, e habitai a nossa alma. Ficai conosco, Senhor. Ficai conosco, Senhor, durante todo este dia, e que jamais se ponha em nossa vida o sol da vossa justiça. Ficai conosco, Senhor. Nós vos consagramos este dia como uma oferenda agradável e nos comprometemos a praticar somente o bem. Ficai conosco, Senhor. Fazei, Senhor, que todo este dia transcorra como um dom da vossa luz, para que sejamos sal da terra e luz do mundo. Ficai conosco, Senhor. Que a caridade do Espírito Santo inspire nossos corações e nossas palavras, a fim de permanecermos sempre em vossa justiça e em vosso louvor. Ficai conosco, Senhor. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso, cada dia, nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Oremos. Atendei, Senhor, em nossos corações a claridade da vossa luz, para que, andando sempre no caminho dos vossos mandamentos, sejamos livres de todo o erro. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-nos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Desejo a todos um santo dia e que as palavras de São Macário nos façam refletir e colocar Jesus, Deus, no centro da nossa alma, no centro do mais belo que nós temos, do nosso ser. Bom dia.